popularização das plataformas de apostas online aumentou o acesso dos brasileiros aos jogos de azar. Com isso, casos de vícios cresceram expressivamente no país. Segundo dados do Senado Federal, a ludopatia é o terceiro vício mais frequente no Brasil. Ela atinge cerca de 3 milhões de homens e mulheres, ficando atrás apenas do álcool e do cigarro. A ludopatia, o vício em jogos de azar, é o tema do programa de hoje. Meu entrevistado é o médico psiquiatra André Botelho. Doutor André, muito obrigado por participar do Cidadania. E eu vou começar pela pergunta mais básica, que para mim é fundamental para a gente abrir esse programa. Vamos explicar o que é a ludopatia e como a gente pode perceber quais são os sintomas mesmo de uma pessoa que está entrando nesse vício. Obrigado, né, pelo chamado, por estarem aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre algo que está cometendo tão fortemente toda a população, com danos às vezes irreparáveis e difíceis, né? A ludopatia, que já foi classificada dentro do nosso CID e do DSM, que seja o nosso Código Internacional de Doenças, é classificado como transtorno do jogo patológico, onde a gente, na verdade, vai classificar o jogar que se torna uma doença quando por mais de 12 meses a gente começa a apresentar alguns sintomas que abrangem vários nichos, né, do campo, tanto psíquico quanto social, emocional, afetivo, laboral. Então, ou seja, a partir do momento em que um jogo se torna um prejuízo de forma consistente, recorrente e com danos significativos à vida do indivíduo, é que a gente pode daí chamá-lo de um jogo patológico ou transtorno do jogo patológico. Para quem está em casa entender melhor qual é o comportamento. Não, a pessoa em si às vezes não percebe, mas uma esposa perceber no marido ou um pai perceber no filho adolescente, quais são os comportamentos que a gente tem que ficar atento? O primeiro é o tempo em que é desprendido para o jogo, em que há o jogo em detrimento de. Então, por exemplo, quando eu passo para o jogo acontecer, deixar de ir para o trabalho, deixar de dar atenção para a família, o jogo se torna o grande fundamento da vida daquele indivíduo, ele se torna uma prerrogativa, é a parte principal da vida dele. Mas um dos principais em relação aos jogos de azar são os gastos econômicos. Quanto mais tempo ou quanto mais dinheiro eu preciso, e eu vou precisando cada vez mais de quantias maiores, essas quantias vão aumentando e eu vou pedindo empréstimos e eu vou me endividando, isso é um dos grandes sinais de que a gente está caminhando para um transtorno de jogo patológico. Doutor, a gente percebe que teve um aumento muito grande depois que houve a liberação dos jogos de aposta online, tipo as bets, entre outros, bem famosos, bem populares. É isso mesmo, pela sua percepção, porque você atende as pessoas no seu consultório como médico psiquiatra. O senhor percebe isso no seu dia a dia também? Com certeza. Eu acho que desde que quando a gente começa a liberar um pouco mais, o que acontece? O acesso vai sendo facilitado, né? Antigamente, então, os jogos eles tinham um acesso um pouco mais difícil, né? Então, claro, o jogar ele é inerente do ser humano, né? A gente tem ali circuitários cerebrais, né? Um campo do cérebro que ele está apto a isso. Mas cada vez mais, quanto mais acesso você tem e maior disponibilidade, isso facilita. Porque então o jogo vai se tornando inclusive mais rápido. Acho que uma das questões que vão acontecendo é que esses jogos, quando você libera tanto para os gastos, né, para o acesso financeiro a eles, mas a velocidade em que você ganha e que você perde. Quanto mais rápido, né, você acaba perdendo ali no jogo, mais rapidamente você retorna aquele jogo, mais você investe naquilo ali, né, o pagamento vai sendo cada vez mais facilitado. Então, de fato, dá para notar um aumento significativo nos últimos anos, né? Talvez nos últimos meses, assim, até explodiu um pouco mais, né? No último semestre. Como é que as pessoas chegam no consultório? Sim. Vamos dizer assim, o grande desencadeante normalmente é a família. É a família quem traz. Difícil eu ver assim um paciente com um jogo patológico que ele chega e me diz assim, olha, eu estou com um problema com os jogos. A família vem normalmente porque esse paciente está com dívidas, contratos com agiotas, né, pedindo empréstimos impagáveis, em deterioro do patrimônio, né, em comportamento assim, quase que um comportamento pródigo, porque vai colocando em risco, de fato, todos os ganhos daquela família. Começam a ter comportamentos estranhos em casa, adolescentes, por exemplo, de roubar dinheiro dos pais,
né, de tentar um ganho externo para conseguir pagar cada vez mais o ciclo vicioso. Então ele chega nesse contexto familiar, muito preocupado, às vezes já surpreendido com todas as perdas, né? Então, às vezes jovens, como eu já tive casos de os pais descobrirem depois de um ano que não estão mais frequentando as aulas da faculdade, por exemplo, em detrimento do jogo, né? Porque ele vai paralisando a vida do indivíduo, né? Assim como nos adultos, né? Quando chegam também já porque não tem mais um bom convívio social em casa, há momentos de separação entre alguns casais por conta também disso. Então, às vezes ali um casal que planeja todo um futuro, né, juntos, um ganho, né, planeja a sua vida, a sua história, e quando vê aquele comportamento se agarra e vai deteriorando todo aquele patrimônio, aqueles sonhos ali. Então, basicamente, quando eles chegam, é a família em desespero, às vezes, normalmente pedindo internação, né, pedem que, como uma forma de tirar aquela pessoa daquele ciclo vicioso, daquele ciclo social tão grave, né? É porque uma coisa que tem que ficar bem clara, afeta a pessoa, mas afeta também toda a família, todo mundo que está ali ao redor dela, inclusive com grandes perdas patrimoniais, né? Então, assim, coloca em risco, né, não só a saúde mental, mas a saúde financeira da família. Isso. O índice, inclusive, de tentativas de suicídio em pacientes que sofrem com o jogo patológico, principalmente no momento das perdas significativas, é altíssimo. Essas pessoas acabam ficando muito vulneráveis a pensar que a vida não tem mais jeito, de que elas não têm saída, né? Que em relação aos gastos se tornou impagável essa dívida, que elas estão distantes da estrutura familiar, da estrutura laboral, às vezes acabam perdendo o emprego também. Então, esse acúmulo de frustrações muito graves levam também essas pessoas a riscos significativos, né? Existe um recorte de gênero, um recorte de classe social? Por exemplo, uma ideia que são os homens que são mais propensos, ou até determinada idade, ou de determinada classe social. Existe esse recorte? Os extremos, tanto idosos quanto os jovens e adultos jovens, parecem ter um risco maior, né? São populações mais vulneráveis. Eu acho que acompanha um pouco. Nos jovens, de fato, a imposição tecnológica, né? Então, não é mais a exceção você ter acesso, né? Então, inclusive a nível social, como a tecnologia tem atingido cada vez mais áreas, né? Isso vem acompanhado da presença dos jogos, né, de azar que estão ali. Mas os jovens, por essa inerência cultural, né? O jovem vai jogar, né? Mas o idoso, pela solidão, pela falta, às vezes, de um suporte social, de uma rede de apoio, ele acaba sendo um alvo fácil, né, desses acessos, né, e o joguinho se torna aquela companhia agradável daquele dia a dia tão ocioso, sem nada. Então, são duas populações muito vulneráveis. Em relação a gênero, o sexo masculino parece ter uma predileção maior para o transtorno do jogo patológico. A gente pode tentar explicar isso através de questões mais genéticas, das vias da neurocircuitária cerebral e como também o homem está vinculado a esses comportamentos de risco, mas também a mulher, ela também tem muito acesso e, enfim, também acaba se tornando um risco, mas prevalece ali em homens um pouco a mais. A gente falou de jovens, né, homens em especial, pessoas idosas também, meio que para compensar determinadas carências e abandonos. E as crianças que têm um acesso tão facilitado, por exemplo, a aparelhos de telefone celular, a tablet, e com jogos como, por exemplo, a gente vou nem falar em bet, mas o próprio jogo do Tigrinho, que é tão difundido aí, elas também estão em risco, né? Com certeza, e para as crianças, o jogo ele tem atrativos impressionantes, né? Acho que é um cuidado que os pais têm que ter, porque a oferta de telas como um subsídio de tranquilidade para as crianças, né? Então, eu vejo que as crianças cada vez mais cedo elas são estimuladas ao uso da tela pela galinha pintadinha, né? A musiquinha que toca ali é uma forma às vezes de acalmar aquela criança, porque a estrutura visual, as acomodações visuais, né? A luz, a cor, os sons, todos os estímulos, eles têm uma função de prender, né? Aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, mas a criança se torna um alvo muito fácil.
o que vai impressionando é que a gente vai vendo um aumento de número de crianças vinculadas aos jogos de azar também pelo acesso financeiro que elas vão tendo, né? Ficou mais fácil você anexar um cartão de crédito para o teu filho dentro de um jogo, né? Então, mas o que eu vejo é que as crianças, talvez os pais possam ter uma tentativa de um controle maior, desde que elas consigam, né, bloquear esses cartões ou botar um limite para eles, né, o que vai ser. Mas realmente é um atrativo significativo para as crianças, né? Existe uma diferença, a gente está falando muito do vício em jogos online, né? Seja por tablet, seja pelo celular, ou até mesmo pelo computador, mas a ludopatia, esse vício, ele já existia antes, né? Com os antigos bingos, né? Máquina de caça-níquel e tudo mais. Existe uma diferença ou o mecanismo no cérebro do vício é o mesmo? Exato. Eles, na verdade, se a gente for entrando dentro do campo cerebral, o vício ele é o mesmo, ele é uma dependência comportamental, que é tão parecido quanto, se a gente fosse pensar assim, na dependência química, as circuitárias dos vínculos de recompensa, de dependência, do pragmatismo, da tua tentativa de erro, tudo isso fica acionado no cérebro na mesma circuitária, que a gente vai chamar ali de sistema de recompensa, né? Onde você, na aposta, é exatamente isso. O jogo ele é inerente dos seres humanos, né? A gente está ali porque, inclusive, ele tem um benefício, se a gente for pensar, porque ele nos ajuda dentro do jogo, tanto na atividade lúdica, mas também a você entender riscos, né? Então, ele está o tempo inteiro ali estimulando isso. Quando você vai perdendo o controle e ele vai entrando num comportamento repetitivo, aonde o ganho comportamental, aonde esse boom que tem ali de dopamina, nessas regiões da via de recompensa, são estímulos tão significativos, o cérebro passa a entrar nesse estado dessa dependência. O comportamento, na verdade, independente do tipo de jogo, ele é aquele estímulo externo que vai então gerar um estímulo lá no cérebro, provocando esse alívio, esse prazer, né, que o jogo dá, essa tensão e alívio, que é o campo que ele coloca, porque nem sempre é prazeroso quando se perde, mas quando se perde, em seguida vem um grito de esperança interno de não, agora eu vou conseguir, eu vou ganhar, eu preciso dar conta, né? E aí você vai entrando num ciclo vicioso. Então não há tanta diferença, mas de fato os jogos por via do telefone, do tablet, eles têm, como eu disse, estruturas assim visuais, sonoras, muito mais atrativas, né? E que vão cada vez mais grudando a gente ali, né? Como é que é o tratamento? Como a gente consegue curar uma pessoa que está vivendo dentro dessa situação, que está viciada em jogos? A gente está falando de uma pessoa que, por conta do jogo, né, e de colocar esse jogo como a prerrogativa da vida, ela também vai perdendo muito da consciência de si. Ela vai perdendo a autoobservação, ela vai perdendo a capacidade de se amar, né, o amor próprio, o autocuidado, ela vai se isolando da família, dos colegas, do trabalho, né, ela vai entrando em vários acúmulos de perdas e não é incomum, e na verdade é uma das regras, a gente apresentar algumas comorbidades, transtornos de ansiedade, transtornos de adaptação e ajustamento, transtornos depressivos importantes que se associam, né? Então o tratamento ele parte por tratar também a comorbidade, mas dentro do jogo patológico, o primeiro é a isenção do jogo. A gente precisa afastar essa pessoa ao máximo que conseguir de dentro do jogo, né, da condição do jogar, né? Afastar dos riscos que já foram levantados socialmente, então, às vezes, pagar as dívidas e tentar reaver tudo isso, porque a pessoa coloca-se, né, num risco até outros riscos, né, que a gente sabe, né, quando você vai pedindo empréstimos e enfim. Então, tratar a comorbidade e no jogo patológico o principal, a abstinência. A abstinência do jogo, o afastamento dessa rede, mas aliar com certeza a mudanças de estilo de vida, a uma rede social muito consciente, o que é o mais difícil, uma família também que trabalhe por tirar essas acomodações, né, que vão se colocando ali em relação ao jogo, para que a pessoa consiga sair desse movimento feroz que é o vício, né? Para ficar então claro para quem está em casa, é como a pessoa que é viciada em álcool. Ela não pode tocar no álcool, a pessoa viciada em jogo não pode jogar.
Não vai poder jogar, exatamente. Até que ela possa recuperar muito mais, né, de si mesma, conseguir, tratando essas comorbidades, às vezes, entender o jogo e o local, o lugar dele, mas até que se chegue nesse ponto, é muito importante não jogar, né, a abstinência de fato. Doutor, você falou um pouquinho do papel da família. Vamos reforçar, além do tratamento adequado com profissionais, óbvio, profissionais médicos e psicólogos também. A família pode ajudar como? A família vai trabalhar em cima dessas acomodações, né? Apoiando, estando próximos, assim, evitando, né, que a pessoa esteja vulnerável ou em risco, né, com relação ao jogo, mas compreendendo também essas comorbidades, né? Aquilo que levou essa pessoa até o jogo patológico, né? Nos idosos, o que eu noto é que o papel da família é muito importante na hora de reestruturar essa rotina. Essa rotina, como eu falei, vazia, afastada, né? E na criança é como enriquecer esse ambiente, né? Então, essa família também tem que pensar em como o que ela vai dar em troca, né? Já que ela estava ali nesse vício que ela atingiu, ainda mais uma criança que ela é vulnerável àquilo que a gente dá como família, né? Eu que forneci o celular, isso não é motivo de culpa, né? Porque culturalmente a gente está vulnerável a isso, mas o que eu dou em troca? Né, para essa criança, de suporte social, de atividades, né, durante o dia a dia, além de, como você citou, um tratamento especializado que é fundamental e multidisciplinar, né, jamais individual. Então, hoje para o jogo, assim como para toda dependência comportamental, além do tratamento psiquiátrico, farmacológico, quanto psicoterapêutico, né, a psicoterapia, os grupos de apoio são fundamentais, né? Grupos de pessoas que sofrem com o mesmo transtorno, que passam também pelas mesmas questões de dependência, são grupos que reforçam, que dão apoio, onde você consegue ali um novo horizonte, assim, né? Esses exemplos de quem já conseguiu parar, qual foi o caminho tomado, né? Qual foram as estratégias adotadas para aquele grupo social em específico, por exemplo. Né? Seriam grupos equivalentes, por exemplo, ao Alcoólicos Anônimos, né? Para quem está em casa entender. A gente já tem uma disseminação maior disso no Brasil? Eu sinto que ainda tem pouco, né? São grupos mais restritos, mas existem alguns grupos específicos que já fazem. Além disso, terapeutas que trabalham com terapias de grupo voltadas para dependências comportamentais também são lugares onde esses grupos vão se formar, ainda mais com um profissional especializado conduzindo, né? Claro que não se torna um grupo social de apoio, mas é também uma forma de se unir a pessoas com as mesmas questões, né? Doutor André, são cerca de 3 milhões de brasileiros passando por essa situação hoje, né? O número aumentou exponencialmente. É um problema de saúde pública já e a gente não pode deixar de falar também do papel do Estado, né? Na sua visão, o que o Estado pode fazer para a gente reduzir esses números e até resolver essa situação da melhor maneira possível? A gente nunca vai conseguir acabar com o vício 100%, mas a gente pode acolher de uma maneira mais adequada a população que está vivendo isso e as famílias. Acho que do Estado, a implementação assim, de algumas políticas voltadas para esse cuidado em específico, a construção desses grupos de apoio, mas também da regularização desses jogos e de como eles se inserem na sociedade. Eu acho que poder olhar para isso de uma forma um pouco mais pragmática, ampliando, como a gente está fazendo aqui, de poder falar sobre isso, né, num ponto como esse, é também levantar essa questão do ponto de vista social, já que é, como a gente falou, uma patologia que tem um dos seus maiores maestros as questões sociais, né? É onde ele vai entrar em autodestruição. Então, essas implementações de algumas restrições, eu acho que elas são fundamentais. A gente hoje ainda tem várias restrições de algumas drogas ilícitas exatamente pelo tipo de dependência química que elas fornecem. Mas as dependências comportamentais, o que me parece é que às vezes elas passam desapercebidas por serem comportamentos, como eu te disse, assim, o jogar, ele é inerente, né, ao ser humano, a gente sempre teve aí. E como que a gente vai lidar com isso agora? Porque esse jogar que já tinha traços patológicos lá atrás, agora ele já está trazendo uma repercussão bem significativa, né? Essa regulamentação que até ela continua sempre, porque esse tema sempre pode evoluir, ela continua sempre sendo discutida aqui no Congresso Nacional. A gente vendo essa situação, principalmente nesse momento a gente está passando aqui pela CPI das bets, né? E ela tem exposto vários casos de pessoas que perderam tudo por causa do vício em jogos. Então, assim,
Esse ponto que você falou, doutor, da regulamentação é muito importante, a gente não pode deixar de discutir. Mesmo já tendo lei aprovada, a gente sempre pode melhorar a lei. Vou lhe perguntar agora, especificamente, para quem está em casa assistindo a gente e está convivendo com alguém, né, passando por essa situação, ou se percebe também. O que é que o senhor diria agora, doutor? Que para quem está em casa, eu acho que é observar que o jogo ele pode ser sim uma estratégia prazerosa, um momento de lazer, um momento bom, onde eu posso aproveitar, mas que se aquilo ali passa a ser o domínio da vida daquele indivíduo, se eu estou notando mudanças comportamentais no meu filho, se ele passa a ficar mais agressivo, se ele não me permite de forma alguma que ele pare de jogar no celular, se ele começou a ter comportamentos estranhos dentro de casa, é procurar imediatamente ajuda. A questão do jogo, das dependências comportamentais, é quanto mais cedo você começar um tratamento, inclusive dessa comorbidade, né? É difícil a gente saber, será que é a depressão que vulnerabilizou aquele paciente a ficar viciado, né, num jogo, por exemplo, porque aquele jogo trazia uma forma ali de resolver parcialmente aqueles sintomas? Então, ficar atento às questões de saúde mental dentro de casa, né, desses sinais que a pessoa vai apresentando de mudanças no comportamento e levar para ajuda especializada o mais rápido possível, né? A rede pública, a gente sabe que a psiquiatria é muito forte na iniciativa privada. Isso. A rede pública brasileira, o SUS, ele está preparado para receber esses casos que já são mais recentes e mais complexos? O SUS tem hoje uma abertura interessante para o cuidado em saúde mental, apesar de ainda ser realmente muito restrito e com algumas dificuldades de acesso, né? A gente tem os CAPs, tem o CAPs infantil, onde tem profissionais sempre muito bem capacitados, né? São excelentes profissionais, mas entendo ainda que a demanda e a quantidade de acessos, né, de órgãos disponíveis é ainda pequena para o tamanho da população. Eu vejo muito por Brasília ainda, né, a quantidade que a gente tem de CAPs infantil, de CAPs AD, né, álcool e drogas, ou de CAPs adulto ainda é pequena, né? E aí como é que esse cidadão chega, né, até o tratamento psiquiátrico? Às vezes é um pouco mais difícil, porque se eu for fazer uma triagem, onde será que entra a dependência comportamental nisso? Né? Porque se passa à frente outros transtornos, né? Eu vou falar de uma esquizofrenia, de um paciente com um retardo grave, né? Um transtorno do espectro autista grave também, que precisa de muito suporte social, uma depressão severa. Então, acaba que esses transtornos eles passam muito à frente, o que eu noto ainda, né? Então, um ampliar das redes do acesso à saúde mental, acho que já está mais do que na hora da gente falar disso dentro do SUS. Não só isso, o nosso arsenal terapêutico ainda muito restrito, né, com medicações que as possibilidades que a gente tem prescritivas ainda são muito pequenas, né? Doutor, algum ponto que seja importante a gente destacar antes de encerrar essa entrevista? Porque a gente falou muito, com certeza está ajudando muita gente que está em casa, que está passando por isso, ou que conhece alguém que está passando por isso, mas às vezes a gente deixou escapar alguma coisa. O que a gente deixou de falar que seria importante a gente ressaltar agora, antes de encerrar? Que a ludopatia, a gente teria que ampliar um pouquinho, não só para o celular, o tablet e tudo, até porque nem é só na tecnologia, mas que nesses inícios, né, da patologia, quando ela começa, se a gente fosse pensar em classificações, seriam por um período de 1 ano. Então, a gente talvez tenha que tentar um equilíbrio entre não tornar um alarde, para que a gente também não olhe para aquilo que é um comportamento normal e torne ele patológico. Senão a gente também vai para o embate contra a cultura, né? No movimento da cultura, é natural que a gente, como eu disse, jogue, que a gente tenha acessos, que o jovem possa utilizar. Então, por exemplo, a proibição, né, completa. Achei muito correto a gente poder proibir os jovens de usarem o aparelho celular durante as suas aulas. Eu achei que isso foi fundamental, né, inclusive. Mas proibir 100% também dentro de casa não vai ser uma estratégia saudável, porque eles vão conseguir outras formas, se não conseguir, vão entrar em isolamento, né, da parte social. E dos idosos, que eu acho que é uma população que a gente que tende a esse esquecimento de fato, né? Olhar para esse idoso que está na nossa casa e pensar em como fornecer para ele uma rede de suporte, né? Uma estratégia ali de vida, de hábitos mais saudáveis, né? Doutor André Botelho, muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço o convite. E muito obrigado a você que acompanhou
Este Cidadania. Tanto este programa quanto todos os que são feitos pela TV Senado estão disponíveis no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania.